Beleza? Bem-vindo ao canal. O escritor da Marvel, David Peoples, que vai escrever a nova série do Justiceiro, recentemente revelou um de seus propósitos, que é reimaginar e renovar alguns vilões. Mas, antes de continuar, a situação do canal continua a mesma. Dependendo do vídeo, mais de 90% das visualizações são de não inscritos, e a maioria fica em torno de 85% para cima. Ninguém quer fazer vídeos para uma proporção tão alta de não inscritos, já que isso não passa de uma situação unilateral que lembra parasitismo. Se você é um desses, inscreva-se agora e contribua sim para mais vídeos aqui no canal. Foi anunciado que David Peoples irá lançar uma nova série do Justiceiro. Contudo, não irá apresentar o Frank Castle como Justiceiro, mas um novo personagem chamado Joey Garrison, um ex-agente da SHIELD. A Marvel, originalmente, havia indicado que a nova saga do Justiceiro Frank Castle havia desaparecido, mas, abre aspas, o mal sempre precisa ser punido, então conheça um novo Justiceiro, um ex-agente da SHIELD chamado Joey Garrison. Mas o que ele irá contribuir? Como ele foi colocado na trilha da vingança? E ele conseguirá sobreviver? Fecha aspas. Em uma entrevista para o site CBR ou CBR, Peoples deu mais detalhes sobre seus objetivos com a nova série do Justiceiro e como Joey Garrison é diferente, mas também parecido com Frank Castle. Curiosamente, ele disse que a ideia de Joey Garrison ser o novo Justiceiro não é dele, mas do editor Tom Brevoort. Ele declarou, abre aspas, o personagem tem uma série de habilidades e o legado do Justiceiro não é algo que você adota. Às vezes, o legado chega até você, fecha aspas. Ele também falou que ser o Justiceiro requer certas características, abre aspas, há alguns traços que fazem parte de ser o Justiceiro. Há a selvageria e a crueza. Ele tem as habilidades e as armas e a vontade de se sacrificar para enfrentar vilões mais fortes e poderosos que ele, o que significa que ele pode ser ferido nesse processo. Há também um grau de tragédia pessoal que empurra esse personagem em sua missão. Fecha aspas. Sobre a tragédia pessoal, o roteirista comentou, abre aspas, no passado, Joey era um agente mortal com incríveis serviços prestados. Ele decidiu se aposentar e se dedicar à sua família. Infelizmente para ele, alguém explodiu sua casa com sua família dentro dela. A polícia ficou inclinada a achar que Joey é que tinha explodido a casa. Assim, ele passa a ser caçado e Joey deve descobrir quem fez isso. Mas, para ele descobrir, sua missão envolverá certos parâmetros. Fecha aspas. Isso parece ser bem similar à origem de Frank Castle, mas o roteirista explicou sobre as diferenças entre Castle e Garrison. Abre aspas, Joey é familiarizado com o sangue e com a morte, devido aos seus serviços na SHIELD. Mas, diferente de Castle, Joey não teve tempo de processar a sua tragédia. Para ele, a decisão de se tornar o Justiceiro pode levar algum tempo. Fecha aspas. Ele também comentou sobre as diferenças entre Frank e Joey para lidar com os criminosos. Abre aspas, Joey é taticamente diferente de Castle quanto aos criminosos. Castle é destruidor, enquanto Joey é mais sutil. Fecha aspas. O roteirista também comentou sobre reimaginar e reinventar os vilões do Justiceiro, assim como criar alguns novos para o Joey Garrison. Mas não são só os vilões que serão reimaginados. A Marvel tomou medidas para se certificar que o personagem se submeta às ordens de uma mulher. Ele obedece a uma diretora e suas missões, em busca de vingança de sua família, são comandadas por ela. Não está claro se alguém terá coragem de comprar as edições dessa série. Pelo que o roteirista descreveu, tudo isso parece ser apenas uma versão derivada e genérica do Justiceiro verdadeiro, o Frank Castle. E não apenas um genérico do Justiceiro. Claro, a Marvel tomou medidas para emasculação e desmoralização do personagem, quando Garrison se submete a uma mulher. E não é muito difícil de imaginar que os vilões bem legais e reimaginados irão no mesmo sentido de desmoralização do personagem. Além do mais, não sabemos que tipo de, abre aspas, família, fecha aspas, Joey Garrison tinha. Tudo indica que será uma família que se encaixa na narrativa e agenda woke. É melhor
os seguidores do personagem buscarem as histórias antigas para ler. Esse pessoal da Turma do Bem se supera a cada dia que passa. Para começo de conversa, o Justiceiro é um lobo solitário e toda a sua história se resume em ele não obedecer a ninguém. Além disso, ele foi forçado a combater o crime devido à crueldade que sua família sofreu. Qual o sentido de ele se reportar a alguém? E por que seria uma mulher? Qual o sentido nisso? Além disso, se ele escolheu se vingar, mas se reportando a alguém e não escolheu seguir o legado do verdadeiro Justiceiro, por que ele usa um uniforme com uma variação do emblema dele? A Marvel e a DC foram mesmo muito legais, mas ambas acabaram. A DC acabou de vez em DC Renascimento e a Marvel na Marvel Now. Há muitos bons quadrinhos antigos para relermos ou para lermos pela primeira vez. A Marvel e a DC modernas são uma paródia woke sem a menor graça ou sentido de divertimento. São apenas perda de tempo. São paródias daquilo que um dia já foram. Quanto a essa série, eu duvido que passe de 4 ou 5 números. O Justiceiro, infelizmente, nos últimos anos, foi muito atacado pela Marvel e parece que não tem como se recuperar. Personagens como ele e Tony Stark precisam ser desmoralizados para que a narrativa feminista possa prevalecer. E quem não se cansou do chamado feminismo? Até as mulheres deveriam reconhecer que isso simplesmente não funcionou e serviu apenas para aumentar a distância e acabar com o sentido colaborativo entre homens e mulheres. Esse é um péssimo momento para ser um fã do Justiceiro. Para quem se interessa, há pouco tempo eu fiz um vídeo explicando por que a Marvel odeia esse personagem. Dê uma conferida. De qualquer maneira, não me importo com mais nada que a Marvel e a DC, com todo o seu feminismo deslumbrado, fazem. E Frank Castle é o Justiceiro, e mais ninguém. Então era isso, acha que o Justiceiro daqui para frente vai ter boas histórias? Eu tenho minhas dúvidas. Valeu, até o próximo vídeo.